Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrique Vidal e hoje a gente vai falar sobre o erro da SEC de tentar colocar XRP como valor mobiliário nas vendas secundárias. Um advogado de cripto, o John Deeren, expôs toda essa ideia e a gente vai passar aqui pela teoria da SEC das vendas secundárias da XRP, falando que é um valor mobiliário também, etc, tentando ferrar nós como investidores. E ele vai mostrar pra gente como que isso é totalmente errado. Por isso mesmo, já se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha com seus amigos, principalmente para quem investe em XRP, para eles ficarem sabendo do melhor conteúdo da história da humanidade sobre a XRP e as criptomoedas. Vamos lá. Ação Ripple. Advogado de cripto aponta falhas na teoria da SEC sobre vendas secundárias de XRP. A SEC não tem nada para apoiar a teoria sobre vendas secundárias do XRP, diz advogado cripto. O fundador da Crypto Law e advogado dos detentores de XRP, John Deeren, critica a lógica da SEC nas vendas secundárias de XRP em tweets recentes. Deeren compartilhou uma captura de tela de parte do argumento da SEC que destacou sua posição que o XRP negociado mesmo no mercado secundário é a personificação desses fatos, circunstâncias, promessas e expectativas e hoje representa o contrato de investimento. Aqui é o tweet que ele fez, E essa daqui é o print que ele tirou lá. O John Deeren acabou respondendo esse Sandy Seth, aqui, Crypto Dirkjai. Não sei como é que pronuncia isso aqui. Mas ele falou basicamente o seguinte: os advogados de cripto podem receber muito dinheiro, como os advogados da Ripple, se as questões envolvidas forem complicadas. Mas isso não torna as questões complicadas e não é uma boa política pública. O caso de Ripple não é realmente tão difícil. Ela levanta apenas duas questões reais. A primeira delas: o Howey eliminou a necessidade de um contrato de investimento para realmente comprovar uma participação da empresa ou os fatores Howey foram além dessa exigência fundamental de uma garantia, o que claramente deve atender a todos os requisitos. E aqui é a lei do Howey Test, do teste Howey e tudo. E aí, o segundo ponto que ele destacou é isso daqui. O próprio XRP ou qualquer um dos contratos de venda de XRP da Ripple atendeu a todos os requisitos de um contrato de investimento? A resposta é não. Nem o próprio XRP, nem qualquer um dos casos de venda da Ripple envolvendo o XRP garantiu ao comprador qualquer interesse financeiro em qualquer empreendimento comum. Ou seja, a Ripple ela não pode ser considerada um contrato de investimento porque ela não garante ao comprador qualquer interesse financeiro em qualquer empreendimento comum. Então é impossível ela ser um contrato imobiliário, como se fosse uma ação ou algo do tipo. E aí o John Deeren, ele respondeu isso aqui: excelente. Embora eu seja certamente um dos advogados discutindo questões desnecessárias, não me importo com o comentário porque concordo com ele. Infelizmente, quando a SEC assume a posição que o XRP negociado, mesmo no mercado secundário, representa o contrato de investimento, a pessoa é forçada a fazê-lo. Ou seja, a SEC, nesse documento, ela falou isso. Então, ela tem que provar agora que isso faz sentido, o que ela falou. Ela não pode simplesmente tirar da cabeça dela e falar assim, não, é porque eu quero, entendeu? É porque eu acho que é, entendeu? Ela tem que provar perante a lei que isso que ela está falando é verdade, Aqui, o fundador do Crypto Law afirmou que pediu à SEC para fornecer apenas um exemplo em que foi determinado que houve um contrato de investimento, embora não tenha havido privacidade ou contato entre um comprador e um vendedor ou promotor. Ele afirmou que a SEC não conseguiu provar sua alegação. Então, se ela não conseguiu provar a alegação, é meio óbvio já o que está acontecendo, Eles estão basicamente tentando escolher os vencedores e os perdedores e simplesmente falando assim, galera, acredite no que eu estou falando e enfim... Não tem como provar, mas acredita aí. Quando toda a lei é levada em consideração, a SEC não tem nada para apoiar sua teoria de que as vendas no mercado secundário também são títulos, afirmou Deeren. Ele acrescenta que alguns podem argumentar que a SEC tem o direito de buscar novas teorias sem respaldo da lei, mas ele discorda disso. Deeren afirmou que a SEC tem autoridade fornecida pelo Congresso e pela lei existente e se novas teorias sem suporte estiverem sendo apresentadas, a aplicação da Fair Notice Defense torna-se necessária. Fair Notice Defense seria uma defesa de aviso prévio. O que significa? Pode ser que, por exemplo, se a Ripple tivesse chegado lá e eles falaram assim, olha, não tem lei sobre o que vocês estão querendo questionar aqui. Porém, pode ser que isso tudo que vocês estão falando caracterize um contrato de investimento, caracterize um valor mobiliário. Então, dessa forma, eles teriam sido avisados previamente e aí sim
eles estariam errados se eles tivessem continuado com as vendas, etc. Porém, como eles não fizeram isso, e a empresa Ripple, ela foi atrás da SEC várias e várias vezes, eles conversaram com a SEC várias e várias vezes, inclusive com o Jay Clayton e com o William Hinman, que foram as pessoas que entraram com processos não só contra a Ripple, mas sim com Chris Larson e o próprio Brad Garlinghouse. Então, eles sabiam de tudo que estava acontecendo. Isso é nítido, porque através dos e-mails de Hinman, a gente vê como que o trabalho interno, tanto do Jay Clayton e do William Hinman, mostrou que eles quiseram sim dar um passo livre pro Ethereum. Não necessariamente eles falaram da XRP lá, só que era muito nítido o porquê que eles estavam fazendo isso com o Ethereum e depois eles entraram com o processo contra a Ripple. Porque dessa forma, eles tomariam o market share da Ripple nessa parte das transferências transfronteiriças com o projeto da Consensus junto com a Ethereum Foundation, que usaria a própria Ethereum como uma plataforma para criar uma plataforma igual a da Ripple. Então isso tudo faz muito sentido quando a gente olha de fora. E então realmente essa parte que a SEC está querendo colocar, que até a venda secundária dos XRPs, que seria a venda para gente, se caracterizaria como uma venda de títulos mobiliários. Pode ser sim que a gente tenha esse caso resolvido, só que com um julgamento misto, tá? E esse julgamento misto pode dizer que as vendas de certos tokens lá no início caracterizaram como um valor mobiliário, porém é quase impossível colocar a venda secundária, a venda do mercado secundário da XRP como isso também, porque isso não faria sentido nenhum, basicamente isso. E vamos continuar aqui. Conforme relatado, Diran acredita que o juiz do caso RippleSec provavelmente abordará a questão das vendas do mercado secundário, ao contrário da opinião de alguns que isso pode não ser abordado. Eu acho muito provável que eles abordem, porque é meio nada a ver a gente colocar só o início e falar assim, não, então todas são, entendeu? Porque a gente já viu isso, por exemplo, no caso da Library, né? Primeiro foi falado isso, que todas as libraries são contratos de investimento, são contratos imobiliários, só que depois saiu de novo com mais um pedido de defesa, etc. E depois de julgamento, inclusive, que eles adicionaram uma nova parte a esse julgamento, falando assim, beleza, essa parte aqui desses tokens foram considerados contratos imobiliários, porém a venda secundária desses tokens não, e isso pode ser usado inclusive no caso da Ripple contra a SEC. Ele oferece 3 explicações. Primeiro, a moção da SEC para o julgamento sumário quase obriga o juiz a concedê-la conforme redigido. Em segundo lugar, o juiz opta por não se calar sobre vários amicus briefs apresentados na disputa Ripple, incluindo o de John Diran, em nome dos detentores de XRP. Isso pode esclarecer as vendas do mercado secundário. E em terceiro lugar, o juiz pode estar ciente do precedente relativo às vendas do mercado secundário estabelecidos no caso da Library versus SEC. E é exatamente o que a gente falou, porque já existe um precedente onde parte dos tokens foram considerados contratos imobiliários e o mercado secundário inteiro não é considerado um contrato imobiliário. Como, por exemplo, os meus XRPs não significam uma participação na empresa Ripple. Porém, pode ser que os primeiros investidores, onde foram vendidos diretamente da Ripple até esses investidores, possa ser considerado contratos de investimento, contratos imobiliários, uma participação na empresa Ripple. Por isso que a gente tem que diferenciar essas duas partes, tá? São duas coisas totalmente diferentes, são duas formas de vendas totalmente diferentes e são duas coisas que podem mudar muito a história daqui para frente das criptos. E esse precedente do caso Library é extremamente importante para o mundo inteiro das criptos, não só para Ripple ou para XRP. Entendeu? Então eu acho muito difícil eles simplesmente jogarem tudo na mesma cesta e eu acho que ele, como ele mesmo falou, é quase obrigado a não ignorar os amicus briefs, né, que são basicamente cartas abertas de empresas, de pessoas, etc., para a SEC, para tentar ajudar no caso da Ripple, esclarecendo publicamente, né, o que eles têm como visão, como foi vendido e etc. Então, dessa forma, ajudaria bastante. E também eu acho muito difícil eles simplesmente ignorarem não só o precedente e não só também esses amicus briefs, como, por exemplo, o próprio julgamento sumário, entendeu? Então, eu acho que isso é difícil de acontecer e eu acho que, no fim, a gente pode sim ter esse julgamento misto. Porém, eu acho muito difícil ser considerado um contrato imobiliário a venda secundária de XRP. E com isso, a gente estaria
tranquilão, se não for considerado um contrato imobiliário também. Mas se no início for considerado, aí é problema da Ripple e é problema da SEC, eu não tô nem aí, e inclusive isso poderia fazer o preço da XRP cair, eu vou comprar mais e tá tudo certo. Inclusive, eu tô comprando cripto com os meus alunos lá no Close Friends Cripto Rico. Eu tô comprando 10 mil reais de criptomoedas, expondo absolutamente toda a minha estratégia para eles, que a gente vai transformar esses 10 mil em possivelmente 100 a 1 milhão de reais só com a minha estratégia, que eu já fiz antes e estou fazendo novamente, comprovada com os meus alunos. Então, se você quer também ter participação em tudo isso, participar não só do grupo de network, onde a gente discute sobre cripto, a gente faz amizade realmente um com o outro, troca ideias sobre projetos, troca ideias sobre estratégias, não só desse conteúdo, como o conteúdo da página secreta Close Friends Cripto Rico, que eu atualizo sempre quando eu vejo algo diferente no gráfico, etc. E para deixar vocês realmente atualizados, e também um treinamento com mais de 20 aulas, com mais de 4 horas para vocês entenderem do básico ao avançado de criptomoedas e o melhor de tudo, chamadas semanais para a gente discutir não só o mercado, como o futuro do mercado e também agora eu demonstrando essa estratégia na prática, comprando na frente de vocês, e também no final da estratégia eu vou mostrar minha estratégia de saída, que é mais importante do que a estratégia de entrada, porque o problema das criptos, muita gente comete exatamente esse erro. Compra a cripto certa, vê ela subindo pra caramba e depois espera ela cair totalmente porque escutou alguém que não sabe nada de cripto ou as notícias. Então é justamente por isso que eu gostaria de ter tido no meu início exatamente o que eu faço hoje com os meus alunos, que é literalmente pegar na sua mão e te levar do absoluto zero para o mais avançado do mundo das criptomoedas. Então eu te espero lá dentro, primeiro link da descrição, tamo junto e vamos ficar rico com cripto.